Muito bem. Muito bom dia a todos, na paz do Senhor. Amém? Vocês estão bem? Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. E estamos diante de mais uma das lições da Escola Bíblica. Hoje é a lição de número 8, onde trataremos mais uma percepção aqui de um dos amigos de Jó, de Zofar, como ele se posiciona, até pela dureza que ele acabou demonstrando. Talvez, é claro que ao olhar o texto nós vamos perceber o porquê disso, porque desde o primeiro amigo de Elifaz e Bildade, Jó vem argumentando diante daquilo que está acontecendo, ele vem também de alguma forma se defendendo. Então, se com Elifaz não houve o convencimento de que Jó estava em pecado, vem depois Bildade e tenta também da mesma forma convencê-lo a se arrepender, a voltar-se para Deus, pois Deus certamente teria misericórdia, porque se ele fosse justo, Deus iria então reverter aquele quadro de sofrimento. Todavia, os seus filhos morreram porque eram maus. Então, a intensidade da argumentação, ela vem aumentando, ela vem crescendo. E talvez agora Zofar tenha que ser mais duro ainda, porque já viu seus outros companheiros, amigos, não terem êxito ao tentar convencer Jó de que ele estava sofrendo justamente. Então é esta argumentação, e ele vem mais duramente para tentar, talvez, fazer com que Jó reconheça o seu pecado, a sua transgressão, e também reconheça de que, se aquilo está acontecendo, Deus é justo naquilo que faz, e jamais poderia atribuir injustiça ao próprio Deus. Então, como bem já disse aqui, professor Abel, nós precisamos entender o contexto e também a postura desses homens, pelo fato de que esta também era, antes de Jó passar por isso, a percepção, conhecimento, entendimento de Jó a respeito de como Deus agia. O problema é que agora ele está vivendo isso na pele e sabe que ele não transgrediu a lei de Deus, que ele não feriu os princípios de Deus, e ele também não entende porque ele está passando por isso, sendo que nada fez. Esta é a grande indignação também de Jó, pois agora ele vê a própria teologia que também ele conhecia, agora ser aplicada à sua vida. Por isso, bem falou o professor Abel, que provavelmente se nós estivéssemos no mesmo contexto, provavelmente também pensaríamos assim. Tentaríamos convencer Jó de que alguma coisa errada estava, pois não havia justificativa para aquele sofrimento, a não ser se ele estivesse em pecado, se ele tivesse feito algo que tivesse então provocado aquela ira ou aquela punição da parte do nosso Deus. Então, o tópico primeiro aí, Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Esta frase é verdadeira? Sim ou não? Deus se mostra sábio quando aflige o pecador? Sim ou não? E tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Deus deixa de ser sábio em alguma ação dele? Não, claro que não. Deus é sábio em tudo, inclusive ao afligir o pecador. Por que que Deus muitas vezes o aflige ou permite esta aflição? Normalmente, pelo que nós vemos na Bíblia, é para corrigir, para trazer de volta, para convencer esse pecador de se voltar para Deus, ainda que não seja o caso de Jó. Ou seja, então nem sempre uma aflição que venha sobre alguém
é porque Deus também está querendo que este indivíduo pecador se volte para Ele. No caso de Jó, Deus estava mostrando a Satanás, permitindo que ele passasse por esta prova para mostrar a sua fidelidade. Então, ainda que Deus esteja afligindo um pecador, que não é o caso aqui diretamente de Jó, Deus também se mostra sábio em todas as suas ações. Deus sabe como agir. Então, esta expressão ou a perspectiva de Zofar, ela não é de toda errada. Quando nós analisamos aqui, Deus grande e sábio. Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento de Deus. Aqui está o grande problema, porque Deus não estava julgando Jó. Mas que Deus é sábio naquilo que faz, não temos dúvidas, em todos os sentidos. Pois para ele Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Quando Deus reprime os maus, Deus também se mostra sábio? Sim, a sua palavra deixa isso bem claro. E nós vamos ver aqui. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Aqui está outro erro. Bom passa por tribulação? Sim. Nós estamos aqui batendo nessa tecla que isso acontece. Por aflições? Sim. Então, a tese aqui levantada, ela tem uma parte que ela é correta, verdadeira, Deus é sábio ao afligir os maus, mas Deus é sábio também ao afligir os bons. E aí que essa tese não se encaixa à tese de Zofar. Por quê? Para Zofar, os bons não passam por aflição, por tribulação. Mas que Deus é sábio em todo sentido, não temos dúvidas. Para Zofar, se alguém deve algo, tem que pagar. Com dureza, o terceiro amigo de Jó não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento praticado pelo patriarca de Uz, ao acusá-lo de que se comporta como um animal irracional, um jumento que não tem entendimento. Olha aí o capítulo 11, verso 12, que essas palavras são muito fortes, pois Zofar vai dizer aqui, no verso de número 11, 12, porque ele conhece os homens vãos, e sem esforço vê a iniquidade. Ele está dizendo para Jó. Mas o homem estúpido se tornará sábio quando a cria de um asno montês ou de um jumento montês nascer homem. Em outras palavras, Zofar está dizendo aqui, pois o asno montês era um animal que não era domado, que você não conseguia amansá-lo. Em outras palavras, ele está dizendo que Jó está se comportando como aquele animal, tentando se justificar, tentando provar a sua justiça diante do Senhor. Então ele usa essa expressão aqui de um asno montês, que era um animal que não era domado. E Jó então resiste assim como aquele animal, aquilo que Deus está fazendo. Ele estava dizendo que o castigo divino sobre Jó era pela sua obstinação, por não aceitar a disciplina ou a correção de Deus, ao não perceber a sabedoria divina na condução das coisas. Então, para Zofar, Jó valeu-se da sua defesa com palavras exageradas, com desrespeito a Deus, cheias de justiça própria, ignorando sempre esta ação e esta sabedoria divina do julgamento de Deus. Mas não era isso que Jó estava colocando em xeque. Pelo contrário, Jó tinha consciência do seu estado, da sua postura diante de Deus. E é muito triste, irmãos,
quando somos acusados de algo que a gente não fez. Ser acusado de algo que a gente já fez já é ruim? Ninguém quer isso? Imagine daquilo que você não fez, que você está inocente. Eu já passei por isso uma vez. E eu contei, eu acho que aqui já. Eu lembro na época que eu estudava no Instituto Bíblico, no IBAD, e todo período de férias, eu voltava para a minha igreja em Limeira. Período de férias, para estar ajudando na escola dominical, ajudando a juventude, trabalhando na igreja. Por quê? Porque era a minha igreja e era a minha mantenedora no seminário. Então, eu ia sempre no período de férias para poder estar trabalhando e não perder o vínculo com a igreja, porque era muito comum os estudiosos do seminário ir para o seminário, às vezes ficar 3, 4 anos estudando sem voltar para a igreja. E quando ele voltava, ele era como estranho, porque em 4 anos muda muita coisa. Então eu sempre estava na minha igreja, participando com os irmãos. Então os irmãos não esqueciam de mim. Por quê? Porque eu estava sempre com eles. E o que aconteceu? Num período de férias, de final de ano, eu fui para casa e aqui em Pinda, um rapaz, não era nem muito parecido comigo, mas era um pouco. E ele foi visto pulando carnaval, e era filho de um pastor da igreja. E aí saiu uma fala de que eu, como ibadiano, estava no período de carnaval, pulando carnaval. E como isso aconteceu? Um dia eu fui convidado para pregar numa igreja, e quando eu fui pregar numa igreja, o pastor falou, não, esse moço não vai pregar não. Aí o coordenador, todo sem jeito, veio e falou, o pastor disse que você não vai pregar. Eu falei, não, quanto pregar não tem problema, mas qual que é o motivo? Tem alguém que foi convidado? Não, fique em paz. Não, 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 é que ele quer falar com você. Eu falei, tá bom. Aí ele me chamou no fundo da igreja, eu cheguei lá, pois não, pastor. Irmão, quer dizer que o irmão não pode pregar aqui não, porque o irmão no carnaval estava pulando carnaval aqui na cidade. Aí eu falei, pastor, o senhor tem certeza do que está dizendo? Não, tem. Inclusive alguns irmãos aqui na igreja já estão sabendo. Eu falei, eu acho que o pastor está equivocado. Eu falei, pastor sabe de onde eu sou? Não, não, não sei, mas não quero nem saber. Eu falei, não, o senhor está dizendo que eu não tenho igreja, que eu não tenho pastor sobre mim. Não, 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 não é assim que funciona. Eu falei, eu até respeito a igreja, o senhor é pastor, eu não pregar nela. Mas esta fala, não, não, isso daí eu não posso aceitar. Falei, eu tenho pastor, tenho igreja, inclusive vou passar o telefone. Não, não quero saber se você tem pastor, se você tem igreja. Aqui você não prega. Eu falei, então não tem problema. O senhor tem um pastor presidente e ele certamente está lá na sede. Eu estou saindo daqui, porque agora quem não quer pregar sou eu. Eu vou lá conversar com ele, por quê? Porque eu tenho um nome a zelar. E isso não pode acontecer. E se tem alguma coisa errada, nós vamos descobrir. Tá bom? Saí e fui. Na época, claro, eu não tenho carro, nada. Eu andei do Crespim até a sede da igreja lá em Pinda. Uma caminhada. Acho que vai quase daqui, um pouco mais para o centro. E eu fui. Estava meio chuviscando até, mas fui. Cheguei lá na sede já quase do final do culto. Sentei lá, terminou, chamei o pastor. Falei, pastor, fui convidado para pregar num culto assim, 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 assim. Quando eu cheguei lá, o pastor disse que eu não iria pregar. Quanto a isso, sem nenhum problema. É que ele me chamou depois, no fundo da igreja, e disse que eu não poderia pregar porque eu estava em pecado, porque eu estava pulando carnaval em época de carnaval. Então eu quero conversar com o senhor, primeiro, para me apresentar, dizer quem eu sou. Segundo, para dizer que eu tenho pastor e eu tenho igreja. E eu vim para cá para estudar. E nesse período, é um período que eu não estou aqui, eu estou na minha igreja. De onde você é? Eu sou da igreja de Limeira, o pastor Joel Amâncio de Souza, meu pastor diretamente é o pastor Zé Neto. Puxa, o pastor Joel é meu amigo. Eu falei, então o senhor pega o telefone, o senhor liga para ele, o senhor saber que o período de férias eu estou na igreja, eu me apresento lá, eu trabalho lá, e eu estava lá. E se tem outra pessoa que era parecida comigo, não é esse. Eu não tenho nada a ver com isso, a responsabilidade. E outra, como eu estou estudando aqui, e geralmente eu sou convidado, estou numa igreja ou outra, eu tenho um nome a zelar, e eu não posso. E o pastor foi intransigente quando eu disse que tinha pastor, que ele falou que meu pastor não interessava, como se meu pastor não fosse nada. Ah, o pastor presidente ficou bravo. Ele falou, não, fica tranquilo, meu filho, eu vou
resolver isso. E aí eu deixei, fui embora para casa. Passou acho que umas 3 semanas. Ele me ligou e eu fui numa terça-feira lá, igreja lotada. Ele ligou para o meu pastor, sabia onde eu estava e até descobriu quem que era que estava no carnaval, que era o filho de um pastor da sede. Aí numa terça-feira ele chamou eu lá na frente, mas imagina essas 3 semanas como ficou meu coração. Você ser acusado de uma coisa que você não fez, que você nem participou, nem sonha que estava num negócio desse. E aí ele me chamou na frente, pediu perdão em nome do obreiro, para todos os obreiros, e disse: a partir de hoje, eu quero dizer que esse moço aqui tem as portas abertas em todas as nossas igrejas. E eu já tratei com quem de direito pelo desrespeito, por fazer uma acusação inverídica e dizer que ele tem pastor e o pastor dele é meu amigo. E eu liguei para o pastor dele e constatei que ele estava lá, que ele trabalha, que é um moço que a igreja o respeita e ele não está aqui caído de paraquedas, não. Ele tem igreja, ele tem pastor e eu tive muitas boas recomendações. Então, a partir de hoje, eu quero dizer para você que as portas estão abertas, tal. E alguém que tiver alguma coisa, venha falar comigo, porque aqui também tem pastor. Mas antes disso acontecer, olha como é ruim quando você recebe uma acusação de algo que você não fez. E você tem que provar. Então, a melhor coisa é quando Deus é quem dá prova de quem você é. Eu vejo que nas argumentações aqui, Jó não ia conseguir provar aos seus amigos, porque só Deus poderia fazer e mudar este quadro. A tese de Zofar aqui era uma tese antibíblica, pelo fato dele também não conhecer princípio, meio e fim. Ele tinha uma compreensão, a sua teologia, como as coisas funcionavam. E veja como eu afirmei aqui, que parte daquilo que ele fala é bíblico, que Deus é sábio ao punir os maus. Deus é sábio nesse sentido. Mas o caso aqui, Deus não estava punindo alguém que era mau. Mas veja em Salmo 34, verso 16, o que diz? Salmo 34, verso 16. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Ora, Deus faz isso? Deus faz. Só que aqui não se encaixa Jó. Por quê? Porque Jó não era esse mal que Deus estava, né, essa pessoa mal que Deus estava corrigindo. Então você vê o Salmo 34 aqui, verso 16. Veja o verso 19. Muitas são aflições do justo. Opa, peraí, Deus aflige maus, mas Deus também aflige justos. Então é aqui que está o problema da teologia, ele achar que Deus só aflige quem é mau. Veja aí o verso 19. Muitas são, não são poucas, as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra. Aí está a diferença. Aí já foi citado também em João 16 e 33, quando Jesus disse aos seus discípulos, depois de recomendar que eles iriam passar muitos problemas, depois que Jesus fosse recebido aos céus. Então Jesus diz a eles: estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus vai dizer que mesmo em um mundo de aflições, nele nós podemos ter paz. Quer ver mais um texto? Romanos 8 e 18. Paulo dizendo: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente... Que sofrimento? Ele está falando dos sofrimentos que ele vivia, das aflições que ele vivia, que ele provou na carne,
não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. Outro texto, 2 Coríntios 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então Paulo reconhece que mesmo sendo um servo de Deus, sendo justo, ele passava por aflições, por tribulações, e é interessante dele, quando ele fala nossa leve e momentânea, não era fácil não o que Paulo passava, e ele usa aqui um atenuante. Deus não é indiferente à ação do ímpio. O terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa, e Jó não fez isso. Na verdade, Jó estava se defendendo no sentido de que ele não se sentia culpado, mas isso não significa que Jó se considerava puro no sentido de ser perfeito, de jamais precisar ser corrigido por Deus. Dá uma olhadinha aí, capítulo 11, verso 4, depois capítulo 9, verso 21 e 22 e 10 e 7. 11 e 4. Pois dizes, Zofar dizendo a Jó, a minha doutrina é pura, eu sou limpo aos teus olhos. Quando Jó ora e fala assim com Deus, Zofar está dizendo que Jó está tentando se justificar, que ele é puro, que ele é santo, no sentido de que ele não erra, que ele não comete falhas. Não é isso que Jó está dizendo. Capítulo 9, verso 21 e 22. Eu sou íntegro, não levo em conta a minha alma. Não faço caso da minha vida, quando Jó está falando. Para mim tudo é o mesmo. Por isso digo, tanto destrói ele o íntegro como o perverso. Aí, para Zofar, isso aqui é um absurdo. Como pode Deus tratar tanto o ímpio como o justo com estas aflições e tribulações? Não. A teologia de Zofar dizia o contrário, como também dos outros amigos. Deus só aflige pecadores. Deus só aflige os maus. Bildade tinha dito isso para Jó. Ó Jó, tudo bem, que estou vendo seu sofrimento, pode ser que você se arrependa e Deus mude esse quadro, mas eu quero te dizer uma coisa, seus filhos morreram porque são maus. Porque Deus puniu. Olha que duro. É muito duro isso. Para um pai, para uma mãe, ouvir palavras como esta. Olha aí, capítulo 10, verso 7. Bem sabes tu que eu não sou culpado, todavia ninguém há que me livre das tuas mãos. Quando Jó diz isso para os amigos dele, é um absurdo. Essa expressão, como Jó? Você é culpado sim. Você tem culpa no cartório, sim. E você está até prejudicando a imagem, a justiça e o próprio Deus. Você está colocando em xeque a santidade de Deus, a justiça de Deus, quando você tenta justificar que você não é culpado. Ele diz, Zofar cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Assim, para Zofar, se Deus debatesse com Jó, como era desejo deste, então não haveria dúvidas de que ele ficaria contra o patriarca e não ao seu favor. Zofar estava dizendo assim, se Deus for argumentar com você, não adianta, você vai ficar envergonhado e Deus vai provar que ele está certo e que eu estou certo também e que você está errado. Então ele era muito contundente nas suas afirmações, naquilo que ele defendia. E qual é o erro dele aqui nesse tópico? Era querer conhecer a mente de Deus mais do que qualquer outro. Por um lado, Jó
está sofrendo sem saber a causa, todavia esta causa não poderia ser pecado, porque ele tinha plena consciência de que ele andava em retidão diante de Deus, e mal sabia que esta era a prova que Deus estava dando disso, que ele não tinha conhecimento. Todavia, aceitar estas acusações, que ele estava em pecado, precisava confessar o quê? Que pecado que eu posso confessar, se nem mesmo eu tenho a consciência de que pequei? Como pode fazer isso? Mas o seu amigo era muito arguto nesse sentido. E o problema aqui, o erro, é querer conhecer a mente de Deus. E aí, nós temos o texto de Isaías 55, verso 8 e 9, se você quiser anotar ou abrir, quando nós temos uma expressão aqui registrada e falada pelo profeta messiânico Isaías: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais elevados, mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos e mais elevados do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Achar que Deus estava circunscrito à sua teologia era um erro de Elifaz, de Bildade e de Zofar. Não, fecha a conta e passa a régua, é isso e pronto. Não, Deus vai além. E aqui Deus está demonstrando um conhecimento muito superior àquilo que eles criaram no decorrer da história, ao formar a sua teologia e a sua tese. Hoje nós temos uma revelação escrita, que fica muito mais fácil a gente ter esse entendimento, esse conhecimento de como Deus age, de como Deus trabalha, as histórias registradas de como Deus fez. Então a gente acaba tendo até uma segurança maior, mas eles não. Eles não tinham esse conhecimento que nós temos. Por isso, repito, provavelmente, se nós vivêssemos no período de Jó, nós seríamos mais um a dizer, ó, tem pecado aí. Por que nos nossos dias a gente ainda faz isso? Faz ou não faz, gente? Graças a Deus que aqui no Areião não, né? Em outros lugares as pessoas fazem, mas aqui não. Mas a gente faz esse julgamento precipitado. É claro que hoje, com a revelação completa que Deus deu na sua palavra, é muito mais fácil a gente fazer uma análise, mas sempre é muito complicado a gente proferir um juízo, porque nós não somos juízes. Deus é juiz e nós não podemos julgar, ainda que é automático, é natural, nós sempre estarmos analisando as pessoas. Isso a gente faz o tempo todo, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa, seja na igreja, em qualquer outro lugar. O grande problema é quando a gente consegue também analisar e pensar sobre os outros muita coisa e não consegue analisar e pensar sobre nós. Porque você ter uma crítica apurada sobre os outros é uma coisa. E outra coisa é você ter uma crítica apurada sobre si mesmo. Aprender a ter autocrítica. Porque tem gente que se sente a última bolacha do pacote, precisa ter um pouquinho de autocrítica. Que acha melhor do que todo mundo, precisa ter autocrítica. Acha que só os outros têm pecado. Eu disse aqui, semana passada, de um dia que eu fui num culto de ensino, eu dobrei o joelho, aí o irmão estava orando. Graças te dou, a Deus, porque eu não sou como essa raça de pecador. Graças te dou, a Deus, porque eu sou dizimista fiel. Eu não tive outra oração para fazer do que essa. Senhor, tem misericórdia do fariseu que está do meu lado. Por quê? Porque na parábola do fariseu e do publicano, quem que o Senhor disse que desceu justificado? Publicano, pecador, que não conseguia nem levantar os seus olhos para o céu e batia no peito: Senhor, que miserável sou, pecador sou, tem misericórdia de mim. Por quê? À medida que nós reconhecemos que somos pecadores diante de Deus e nos humilhamos,
Mesmo que não tenhamos cometido grandes ou pecados que causasse um estrondo, uma proporção, mas nós somos pecadores o tempo todo. E uma das orações mais importantes, todos os dias, é nós orarmos, reconhecemos que somos pecadores e que precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. E o maior pecador é aquele que eu olho no espelho todos os dias. Esse é o maior pecador, que precisa da graça e da misericórdia de Deus. Para encerrar, ponto 3, tolos se passam por sábios. Jó reage com ironia à sabedoria, até dizendo àqueles amigos deles que eles eram os últimos sábios da terra. Que só eles eram detentores de toda a sabedoria. Você conhece alguém assim? Que acha que é dono da verdade todo o tempo? E Zofar tinha esta percepção de que ele e os seus amigos eram tão sábios ao ponto deles já definirem tudo e saberem tudo o que estava acontecendo com Jó. Quando, na verdade, só Deus sabia e o próprio Satanás do que Deus estava fazendo. Então era uma coisa desconhecida para o patriarca e também para os seus amigos. Zofar, pois, pretende aqui nas suas expressões representar o próprio Deus em seu discurso. Que ousadia, né? A gente querer se colocar, Milton, no lugar de Deus. É muito sério isso. Então Jó trata com ironia a sabedoria desses seus amigos, e o patriarca estava certo de que havia uma sabedoria superior, além, alta, como o texto de Isaías 55 que eu acabei de ler. Os pensamentos, a mente do Senhor está muito além da percepção humana. Repito, principalmente naquela época em que Deus ainda não tinha revelado a sua palavra escrita para nós conhecê-lo. Hoje é muito mais fácil fazer esta análise, ainda que nós devamos continuar tendo todos os cuidados necessários. Então Jó apela ao Senhor e queria se defender diretamente diante de Deus. E para isso Zofar achava que era uma afronta ao próprio Deus. No lugar do julgamento dos homens, há uma sabedoria muito acima, muito além, que sonda os corações e que conhece o que se passa na vida dos seus filhos e de todo ser humano. E Jó só tinha um desejo, de estar diante de Deus e demonstrar diante de Deus que ele não estava em pecado. Mas não precisava. Por quê? Porque Deus sabia, porque Jó estava passando isso. E quando Jó tenta interpelar e questionar a Deus, depois você vai ver todos os capítulos, até chegar no capítulo 41 para 42, Deus faz umas perguntas para Jó. Se Jó fosse capaz de responder, Deus responderia por que ele estava passando por isso. Como Jó foi incapaz de responder, Jó vai dizer: Senhor, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu falei daquilo que eu não conhecia. É alto demais, é grande demais para eu poder querer questionar, interpelar o Senhor. Ou seja, então, se é isso que eu tenho que viver e passar, eu aceito aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E esse é o grande propósito. Se nós temos a plena segurança que estamos na mão ou nas mãos do Senhor, eu vou aceitar aquilo que Deus tem para a minha vida. Amém? Deus abençoe. Vamos lá para o segundo tempo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Zofar vai falar que Jó precisava se converter. A conversão como resposta à aflição. E aí, meus irmãos, a gente começa a ver algumas coisas aqui bastante forte. O primeiro ponto aí do segundo tópico, ele vai falar sobre a purificação moral. E a gente vai ver que, na verdade, não tem nada de bíblico aqui, não tem nada de Deus nesse conselho que o camarada vai dar para ele. Mas vamos lá.
Ele encerra, então, Zofar encerra todo o argumento dele nos versículos 13 ao 20 do capítulo 11. Eu até estava tentando instalar a Bíblia na linguagem de hoje, porque eu ia trazer a Bíblia de casa lá, acabei saindo atrasado hoje, saí acelerando e esqueci a Bíblia lá, que é uma linguagem bem mais forte para a gente entender mais claramente o que Zofar fez com Jó. Mas vamos ler na linguagem tradicional mesmo. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Jó 11, do 13 ao 20, são 7 versículos só. O que esse camarada fala para Jó, Zofar, diz assim, 11, 13 a 20. Jó, se tu preparaste o teu coração, estenda as tuas mãos para ele. Se há iniquidade, se há pecado na tua mão, lança para longe de ti e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas, porque então o teu rosto levantarás sem mácula, e estarás firmes e não temerás. Porque te esquecerás dos trabalhos e te lembrarás deles como das águas que já se passaram. E a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia. Ainda que haja trevas, será como amanhã. E terás confiança, Jó, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. E deitar-te-ás e ninguém te espantará. Muitos acariciarão o teu rosto. Mas os olhos dos ímpios desfalecerão. E perecerá o seu refúgio, e a sua esperança será o espiar da alma, a morte. Então ele encerra o argumento dele, dando mais uma cajadada, mais uma cacetada na cabeça de Jó. Rapaz, se você confessar, se você, parar com essa atitude sua de arrogância, e se levar para Deus, vai acabar toda essa luta sua. Olha a situação de Jó, que tristeza. Então, na linguagem de Zofar, ele não tinha dúvida nenhuma de que Jó estava em pecado, e por isso, a única forma dele se restabelecer, dele se levantar daquilo tudo, era por meio de uma purificação moral. Zofar, então, conclama, e aqui eu achei interessante esse verbo conclamar, porque o verbo conclamar significa clamar, gritar, contestar. Parece que chegou num estágio a discussão dele com Jó, que falou, Jó, presta atenção, rapaz, a gente está cansado de falar com você, os dois amigos já falaram, estou falando, cara, para com isso. Parece que chegou nesse nível. Eu consigo imaginar essa discussão entre Zofar e Jó. Até onde você vai com esses argumentos seus, cara? Confessa logo esse pecado para você acabar com essa luta sua. Então, ele conclama Jó a se arrepender e a se converter. E aí ele passa uma receitinha para Jó de 3 passos. Olha, Jó, você vai fazer o seguinte, você tem uma conduta correta, ou seja, prepara o teu coração para Deus. Aí você levanta as suas mãos, você ora a Deus. Aí você renuncia o seu pecado, Jó. Acabou o seu problema, Jó. Olha só a situação. Então, queridos, Zofar, segundo ele, se Jó cumprisse esses passos que ele estava dizendo, essas condições, reconhecendo que estava em pecado, Deus restauraria Jó da sua miséria. E aqui eu quero dizer o seguinte, Zofar estava errado nisso que ele estava falando? Não. Em que sentido ele não estava errado? Porque nós realmente temos que ter uma conduta correta diante de Deus. Temos que ter um coração reto diante do Senhor. Nós temos que nos apresentar diante do Senhor todos os dias em oração, e nós temos que renunciar ao pecado, à vida de pecado, à prática de pecado. Isso é correto, dentro da Bíblia. Qual que é o problema de Zofar? O pastor já falou. É que ele estava acusando Jó de uma coisa que Jó não fez. Porque essa sequência que ele passou para Jó, de Jó ter uma conduta correta, de ter o coração voltado para Deus, de orar ao Senhor, de renunciar ao seu pecado, Jó já fazia, antes de a calamidade toda acontecer na vida dele. Nós estudamos algumas lições atrás, que Jó acordava de madrugada, toda vez que tinha um churrasco na casa dos filhos dele, Jó levantava de madrugada, oferecia sacrifício para cada um dos filhos. Senhor, eu não sei se meus filhos pecaram ou não, mas se pecou, já estou aqui pedindo misericórdia para eles, oferecendo sacrifício para eles. Então Jó já tinha uma vida desse jeito que Zofar estava orientando ele a ter. Então, queridos, o que está acontecendo aqui? É aquela falta da visão completa que nós temos hoje. E eu vou fazer um spoiler aqui. O que é spoiler? Spoiler do verbo to spoil de inglês, que significa estragar. O spoiler é aquele que estraga. Sabe aquele filme que você assiste na frente dos outros, depois você vai contar o fim do filme para os outros? Você está sendo um spoiler. E eu vou fazer um spoiler porque eu vou mostrar para vocês. Abra comigo aí, Jó 42. Isso aqui
Isso aqui a gente vai ver só na última lição da revista. No final se a gente for realmente fazer, né? Se a gente não encerrar antes. Mas o que acontece? Olha só o que Deus faz com os 3 amigos de Jó. Jó 42, 7 ao 9. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eles estavam ali, os 3 amigos, Zofar, Bildade e o outro, que esqueci o nome. Eles estavam tentando, exato, ele estava tentando, querido, mostrar para Jó uma coisa que Jó não fez. Estava tentando mostrar um Deus que não é o Deus verdadeiro. Aí, olha só o que Deus fala para eles, lá no 42, 7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, isso mesmo, o Temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó disse. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, Bildade e Zofar, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó, ou a oração de Jó. Então, isso aqui eu estou dando um spoiler, estou falando já do final, que a gente vai estudar só lá na frente, para mostrar que eles, por mais boa intenção que tivessem, não sei se tinham ou não, talvez realmente, não estavam falando corretamente a respeito de Deus. Entretanto, a ideia de arrependimento, por que eu estou dizendo isso? Porque essa ideia de arrependimento que Zofar estava tentando empurrar para Jó, era uma ideia assim de natureza não interna, mas externa. É um arrependimento meramente ritual. Ora, irmãos, o que é que a Bíblia diz que Deus não despreza? Um coração contrito, um coração quebrantado. Não é apenas só como Zofar estava tentando insinuar para Jó. Faz o seguinte, levanta a sua mãozinha, ora ao Senhor, confessa seus pecados externamente, ritualmente. Não é isso que Deus aceita, irmãos. Eu posso muito bem vir à igreja de domingo, ou dia de quarta, ou dia de segunda, e levantar minha voz, e fazer oração do publicano, como o pastor falou, de uma outra pessoa que orou do lado dele, e ser totalmente externo, uma coisa que só para o pessoal ver. Não é alguma coisa de dentro, porque verdadeiramente o arrependimento tem que ser de dentro. E eu acho que isso Jó já tinha no dia a dia, na vida dele. E eu e você temos que ter também esse arrependimento, esse quebrantamento, essa contrição de coração, como a irmã Roseli bem disse ali. Na teologia de Zofar, a simples prática desses rituais de oração, de levantar a mão, essas coisas, era o suficiente. Poderia conferir o favor divino para Jó. Na verdade, isso era o que nós conhecemos hoje como legalismo religioso. Legalismo religioso. Então, o que estava acontecendo? Esse Zofar estava seguindo a mesma linha teológica dos colegas dele. E sabe o que é o pior, irmãos? O pastor já falou aqui há pouco. O pior é que nós vemos isso acontecendo até hoje. O que tem de igrejas, denominações, usando televisão, rádio, até mesmo internet, dizendo que o crente não pode passar por tribulação, que o crente não pode ficar doente, que o crente não pode perder emprego, que o crente não pode ter crise na família. Porque se tiver, ou você está em pecado, ou você não tem fé para Deus te curar, ou para Deus não deixar você perder emprego, ou para Deus não deixar você ficar doente. Isso é uma teologia diabólica. Isso é uma teologia diabólica. Então, queridos, o que nós temos que aprender aqui é que nós temos que ter, sim, uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Senhor, mas de dentro para fora, e não de fora para fora só para o povo ver, só para as pessoas terem a impressão de que você é um ser espiritual, uma pessoa espiritual. Aí o segundo ponto vai fazer a seguinte pergunta: é possível negociar com Deus? É possível negociar com Deus? De jeito nenhum, alguém disse aí. Alguns estudiosos, irmãos, dizem que Zofar estava tentando induzir Jó a negociar com Deus, a fim de se ver livre de suas dificuldades. E era exatamente isso que o diabo propôs para Deus, ou que o diabo tentou insinuar para Deus, quando Deus falou: tem visto meu servo Jó? Temente, reto, justo, se desvia do mal.
Aí o Satanás vira assim para Deus e fala assim, mas também, por acaso Jó serve o Senhor ou é fiel ao Senhor? Debalde, a Bíblia usa essa expressão, debalde, à toa, em vão, ou não? Não. O que o diabo estava tentando falar com Deus era o seguinte: Jó só te serve porque o Senhor encheu ele de riqueza. Foi quando começou todo o drama da vida de Jó. Aqui Zofar estava tentando insinuar isso para Jó. Jó, se você fizer isso, Deus tira você. Ou seja, estava querendo mostrar que, e se Jó fizesse isso realmente, Jó ia acabar fazendo o que o diabo falou para Deus, que ele servia a Deus exatamente por causa disso, por causa dos benefícios de Deus. Aí eu pergunto para vocês, é algum pecado, quando nós estamos ou passando por tribulação, nós orarmos a Deus para Deus nos livrar dessa tribulação? Não, pecado nenhum. Agora vai depender da maneira como eu me aproximo de Deus. Uma coisa é eu chegar, Senhor, está muito difícil essa luta, está doendo muito, meu Deus, eu não estou aguentando, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda. E estar disposto a receber a resposta de Deus. Deus fala, não, filho, isso aqui, essa prova é para você passar, para você crescer, eu tenho planos para isso, eu tenho propósito para isso. Essa é uma maneira de orar diante do Senhor, colocando a minha situação diante de Deus. Outra coisa é, Senhor, eu não aguento mais essa luta, e se o Senhor não der um jeito nisso, até domingo eu não vou mais na igreja. Se o Senhor não me tirar dessa luta, eu não vou servir mais o Senhor. Aí é totalmente diferente. Aí não é oração, aí você está confrontando Deus. Tira a máscara, você não consegue entender. Eu determino, Senhor, que o Senhor me tire dessa luta. Eu determino que o Senhor me arranque. Irmãos, Deus é Deus. E você é homem, mulher, pecadores. Todos nós somos. Então, eu posso sim e devo sim me aproximar do Senhor, quando eu estou passando por luta, em oração, me colocar diante do Senhor, mas com reverência, com temor, e estando disposto a continuar nessa luta, nessa tribulação que porventura esteja passando. Então o que acontece? Jó acaba entrando num momento de angústia, e é o terceiro ponto que vai mostrar para a gente a angústia de Jó. Diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, porque Deus também não estava respondendo para Jó. Jó estava sempre falando, a gente vê nos argumentos de defesa de Jó, ele sempre falando, sabe, que era puro e que sempre serviu a Deus. Mas Deus, nesse momento, Deus só vai responder para Jó no final da história de Jó, que a gente vai ver lá no capítulo 42. Jó não responde nada, então Deus não responde nada para Jó. Então, diante das acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó começa a demonstrar alguns sinais de desânimo, de angústia. Ele manifesta de vez toda a sua condição humana, né? Porque o justo realmente sofre. Se Jó seguisse o conselho de Zofar, como eu falei, estaria assinando, melhor dizendo, um termo de confissão de algo que ele não fez. Lembra que eu falei na semana passada? Que a gente às vezes vê alguns filmes, algumas histórias reais mesmo que aconteceu, ou que acontece até hoje, em que as pessoas sofrem tortura e apanham até confessar aquilo que não fez. Jó estava nesse ponto aqui, mas não aconteceu na vida dele. No capítulo 14, ele demonstra que sua esperança estava desvanecendo, comparando-se a uma flor que é cortada, uma sombra que desaparece. Jó começa a falar assim: eu sou como uma flor que foi cortada, eu sou como uma sombra que desaparece daqui a pouquinho. Qual é o sentido da vida nessas circunstâncias? Será que haveria esperança para Jó? Jó parece estar se desiludindo. Ele estava entrando, sabe, num momento muito difícil da vida dele, que é o momento em que você começa a desconfiar até de si próprio. Mas Deus não deixou Jó chegar até o fim das vias, né? Até mesmo uma árvore, quando tem seu tronco cortado, Jó fala, volta a ter brotos novamente. Mas isso não aconteceria, ou não acontece com o homem. Neste aspecto, então, queridos, o homem se assemelhava mais à água que evapora ou que se infiltra na terra. Diante desse quadro, Jó pergunta, então, morrendo o homem, porventura tornará a viver? Então essa era a situação de Jó, angustiado, sabe, sabendo internamente que ele não tinha feito nada contra Deus. Deus não falou nada para ele, Deus não estava falando nada, estava em silêncio, e ele escutando acusações acima de acusações na vida dele. Eu encerro dizendo o seguinte, irmãos: Zofar, ele foi totalmente insensível, foi totalmente duro, talvez até por aquilo que o pastor explicou,
que ele já viu os dois amigos dele falarem antes dele. Jó não deu ouvido, nem tinha que dar mesmo, porque ele não estava devendo nada. Então ele usa o argumento mais forte, mais cruel até. Para ele, Zofar, homem nenhum é puro aos olhos de Deus. Por isso, quando Jó está falando, eu sou puro, Senhor, diante dos seus olhos, eu sou justo diante dos seus olhos, Zofar está falando, filho, você é mentiroso, você é um hipócrita, Jó. Era essa a linha, era essa o teor da conversa de Zofar com Jó. Você é um mentiroso, você é um hipócrita, e o seu sofrimento, Jó, está provando que você é mentiroso, que você é um hipócrita. Gente, olha que situação terrível. Mas Jó sabia que Deus era bem mais amoroso, Jó sabia que Deus era bem mais misericordioso e seus amigos acusadores do que seus amigos acusadores. Por isso ele pede para Deus não o destruir. Está lá em Jó 13, abre comigo. Jó 13, 20, 21. Olha o que Jó fala para Deus. Jó 13, 20 e 21. Duas coisas somente peço a ti, Senhor, que faça comigo. Então não me esconderei do teu rosto. Desvia tua mão para longe de mim e não me espante o teu terror. Não me faça ter tanto medo do Senhor. Olha só, Jó se derramando diante do Senhor. Jó também acreditava que o amor de Deus fazia com que ele, o Senhor, nosso Deus, o Criador de todas as coisas, se afeiçoasse, se apegasse, se simpatizasse à sua criação. É o que está escrito em 14, Jó 14, versículos 14 e 15. Parte B do versículo 14 diz assim: todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias e eu te responderia. Afeiçoa-te às obras de tuas mãos. Ou seja, Jó está dizendo assim: o Senhor é o meu Criador, o Senhor se simpatiza comigo, o Senhor me conhece, Deus. Meus amigos não estão me conhecendo, mas o Senhor me conhece. Eu concluo dizendo o seguinte, irmãos: embora Deus, por sua misericórdia, esteja perto de nós, Ele não é igual a nós. Deus não é seu amiguinho que você pode, falar besteira para Ele. Deus sim, ele se representa para nós como, mas Ele é Deus. Por mais que Jesus fale, não te chamo mais de servo, te chamo de amigo. Por mais que Deus se revela como nosso amigo, Ele não é aquele amiguinho que você pode falar qualquer coisa de qualquer jeito para Ele e ofendê-lo até. Então, queridos, o que nós estamos aprendendo aqui é que jamais conseguiremos entender, apesar de Deus ser emanentemente estar perto de nós, dentro de nós, viver conosco, nós não podemos esquecer a transcendência dele. Então, a nossa mente limitada não é capaz de entender os caminhos e os pensamentos do Senhor, como o pastor bem leu e explicou aqui. Qual que é a nossa postura diante de Deus? É obedecê-lo. É nos submetermos a Ele. Não adianta nós tentarmos entender, não adianta nós tentarmos explicar a pessoa ou os atos de Deus com mera discussão filosófico-teológica, como era o caso dos amigos de Jó, tentando explicar o sofrimento de Jó, mas sim, nós cremos no que Deus é, porque eu não consigo entender Deus na sua totalidade, nunca vou entender, nem na eternidade, porque um dia que acontecer isso, que nunca vai acontecer, Deus deixa de ser Deus. Então Deus está muito acima de nós, embora Ele faça questão de estar perto de nós. Então essa visão de Deus nós não podemos perder, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Criador, que Ele é o Deus Santo, que é o Todo-Poderoso. Enfim, nossa atitude diante desse Criador Todo-Poderoso deve ser de obediência, de fé e de submissão, reconhecendo que embora pela sua bondade Ele esteja imanentemente, como eu falei, conosco, Ele continua sendo Deus transcendente, que está muito acima do nosso entendimento humano limitado. E assim, só nos resta humildemente invocar o nome dEle, buscar a presença dEle, porque Deus está disposto, irmãos, sempre disposto a nos orientar, a nos abençoar e a nos dar o seu imenso amor. E Paulo vai dizer lá em Romanos 5,5, que quando Deus derrama o amor dEle no nosso coração, nós não ficamos confundidos. Porque às vezes, diante de tanta luta e de tanta calamidade em nossa vida, nós corremos o risco de ficarmos confusos. Mas o Espírito de Deus está na sua vida, está na minha vida, mostrando: Deus está contigo, meu filho. Deus está contigo, minha filha. Vai passar essa luta. Uma hora você vai sair dessa tribulação aí. Em nome de Jesus, creia nisso, irmãos. E não se apegue às conversinhas fiadas dos amigos de Jó para Jó, ou de qualquer pessoa que fale, como eu falei semana passada.
Saiba quem você é diante de Deus. Conheça, tenha a sua identidade. Saiba que você é filho e filha de Deus. E que Deus é muito maior, que a gente não consegue entender Deus na sua totalidade. Mas Ele está cuidando, Ele está junto. Na hora certa, Ele dá o livramento. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Bom dia para todos, Pai do Senhor. Somos gratos a Deus por esta manhã estarmos reunidos para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Eu sou o menor aqui, irmão. E junto vamos aqui passar aquilo que Deus colocou no nosso coração para junto nesta manhã aprendermos. E eu estava meditando já há vários dias sobre o livro de Jó. E muitas das vezes a gente não para analisar alguns aspectos que muitas vezes até no nosso dia a dia acontece, irmão, na nossa vida. E muitas vezes somos colocados também à prova. E aí Deus requer de nós a nossa sinceridade, lealdade com Ele, de rever realmente se nós somos ou não somos servos do Senhor, servimos ao Senhor, ou se estamos só de servindo a Deus por brincadeira. E nos dias atuais, o evangelho hoje que se prega é o evangelho mais da facilidade, da pessoa vir servir a Jesus e você não passar por nada, porque no momento que você passa alguma dificuldade, algum problema, o diabo está lá na sua casa, o mal está lá na sua casa, você não é servo de Deus nada, alguma coisa está errado, vamos fazer a campanha do sal grosso, a campanha das 70 semanas, a campanha dos 300 não sei o quê, para que esse mal vá embora da sua casa. E não é assim que funciona. O evangelho ele tem que ser aplicado na nossa vida e que nós possamos acreditar realmente que o Deus que nós servimos é o Deus verdadeiro. É o Deus que muda a história. E nesta manhã nós vamos aqui comentar um pouco sobre o terceiro tópico da nossa lição, que vai falar: Deus julga e castiga os pecadores. Deus julga? Deus castiga? Sim. Isso é a natureza do nosso Deus, Ele julga e castiga. Mas no contexto desta lição, isso não estava acontecendo com Jó, de Deus julgar, de Deus castigar a Jó, naquele momento daquela prova, mas os seus amigos o acusavam de várias coisas que Jó não tinha feito, ao ponto de Jó, no capítulo 21, responder às acusações que os seus amigos fizeram para ele. E nesta manhã aqui, o primeiro tópico da nossa lição, do terceiro ponto, vai dizer que Deus castiga os maus. O capítulo 20 de Jó, contém alguns discursos de Zofar. Nele, Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Na verdade, ele repete que os seus outros amigos já haviam dizendo anteriormente. E num ponto, a gente até entende que isso aqui tem um pouco de verdade no que ele está dizendo. Mas isso não se aplicava no momento na vida de Jó. O ímpio, ele goza das suas prosperidades. O ímpio, ele goza dos seus bens. Quando nós lemos o Salmo de número 73, você vai ver que o salmista ele vai expressar dizendo isso, que ele quase os seus pés desviou dele ficar olhando a prosperidade do ímpio. E o ponto dele dizer: Senhor, mas quando eu entrei no santuário, aí que eu vi a diferença. Então, quando nós olhamos, eu creio que cada um de nós já vemos isso e entendemos isso, nós trabalhamos para as pessoas muitas vezes que são ímpias, irmão. E você olha a vida deles, são prósperas. Ele tem o seu melhor carro, tem a sua melhor casa, mora no melhor condomínio da cidade, tem todos os seus bens, tem dinheiro, sua família goza do melhor, seus filhos gozam do melhor, são prósperos naquilo que eles estão desfrutando, que Deus está dando para ele. Porque a Bíblia diz que o sol ele nasce só para mim e para você, ou nasce também para os justos ou os injustos? Nasce para todos. A chuva cai só para os justos, irmão?
Não, ela cai também para os injustos. Então a bênção ela do Senhor, ela alcança, mas o que vai contar é lá no final, é no fim da nossa existência, daquilo que nós fizemos ou daquilo que nós estamos plantando, se realmente nós vamos colher alguma coisa. E os amigos de Jó aqui, ele começa a acusar a Jó de dizer que Jó, ele era próspero, ele era rico, e agora o mal que ele estava colhendo era daquilo que ele tinha feito para os seus empregados, para os seus, aqueles que os servia. Jó agora estava colocando para fora tudo aquilo que ele tirou das pessoas, daquilo que ele desfrutou dos outros, a qual Jó não estava fazendo isso, na verdade, que este amigo de Jó aqui estava relatando sobre Jó. E aí a Bíblia vai dizer, Jó capítulo 20, verso 5, diz assim: o júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas apenas dura um momento. O amigo de Jó aqui estava dizendo, olha Jó, a alegria do justo, na verdade, ou o júbilo do ímpio é breve, e a alegria dos hipócritas apenas dura um momento. Ele estava dizendo que Jó estava passando por aquilo, porque era momento de Jó estar sofrendo, porque há uns tempos atrás, há uns anos atrás, ele fez isso acontecer com outras pessoas, e na verdade não era isso que estava acontecendo. Mesmo dentro desse capítulo de 20, o verso de número 12 e 14, vai dizer que, ainda que o mal lhe seja doce na boca, ele o esconda debaixo das suas línguas, e o guarde e o não deixe, antes o retenha no seu paladar. Contudo a sua comida se mudará, nas suas entranhas fel e áspide será anteriormente. Eles estavam dizendo para Jó que tudo aquilo que ele desfrutou, tudo aquilo que ele comeu, agora nesse momento era o que o Jó estava recolhendo. Era aquela charga, era aquele mal, era aquela doença, era aquela dor, era aquilo que Jó tinha de receber por tudo quanto ele tinha feito. E na verdade Jó, a Bíblia vai dizer que Jó era um homem íntegro, homem justo, temente a Deus e desviava-se do mal. Hoje, se o cristão, como já foi falado aqui nesta manhã, pelo pastor, pelo Abel, se passarmos por algum sofrimento, muitos vão dizer que o irmão ele está em pecado, que ele errou ou porque ele fez alguma coisa na sua vida. E muitas das vezes, irmão, algum sofrimento ou algumas provas que nós passamos, muitas vezes são algumas consequências também dos nossos erros que nós cometemos. E isso também não pode ficar impune na nossa vida, porque tudo que o homem planta também ele vai colher. Mas quando nós olhamos a vida de Jó, é totalmente diferente dos dias atuais, como já foi falado. Se nós estivéssemos naquele contexto ali, se nós estivéssemos no lugar daqueles amigos de Jó, nós iríamos cometer o mesmo erro de condená-lo e de julgar. Muitas vezes nós não estendemos a mão para alguém para ajudá-lo, mas se for mais fácil, nós empurramos mais ele para o buraco, para que ele já morra de verdade. E na verdade não é isso que a Bíblia nos ensina. Primeiro nós temos que ajudar alguém, levantar, se reerguer, ajudar ele, para que ele possa caminhar novamente. E isso é o contrário que hoje o acontece. Muitas das vezes a gente tem algumas pessoas que a gente conversa por aí, e muitas vezes eles são colocados. Esse dia eu estava conversando com o irmão, ele falou, só porque eu errei, irmão, a igreja me apedrejou, não me chama mais, não me conhece mais. Todos nós estamos sujeitos a pecar, ele dizendo. Eu falei, sim, irmão, somos sujeitos a pecar. Todos nós erramos. É por isso que Jesus disse que aquele que não tem pecado seja o primeiro a atirar a pedra. Então, mas nós precisamos entender que nós precisamos ajudar a essas pessoas que erraram, que caíram, que pecaram, a se erguer de novo e a ter uma posição como também filhos de Deus. E não ser muitas vezes excluído e colocados de lado e achar que não tem mais jeito para essas pessoas. Os amigos de Jó, eles aqui acusavam Jó de pecador, de muitas vezes de aquele que tinha errado, que tinha falhado, ao ponto de Jó até muitas vezes
né, como o Abel falou aqui nesta manhã, dele já está quase entregando os pontos de dizer assim, poxa, desse jeito que vocês estão falando, na verdade eu estou errado mesmo. Parecia que Jó já estava quase se entregando, irmão. Mas Jó falou, não, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará ao meu favor. Então nas nossas caminhadas de fé como cristão, vai ter momentos difíceis na nossa vida, irmão, não é só maravilha não. Hoje é pregado o evangelho da facilidade, você venha como está e permaneça do jeito que você quiser. Não é este o evangelho que Jesus pregou, não é este o evangelho que a Bíblia nos ensina. O evangelho ele requer de nós renúncia. Eu preciso renunciar a algumas coisas para que o evangelho também ele faça parte da minha vida. E hoje muitas pessoas não querem renunciar os seus bel prazer, não querem renunciar a sua vida, a dor é muitas vezes dupla, uma hora eu sirvo a Deus, outra hora eu não sirvo, uma hora eu estou na igreja, outra hora eu não estou, só que lá no final da sua caminhada, há também nesse tópico aqui, que você vai ver que há uma recompensa para tudo isso. E aí em diante, capítulo 20, verso 18 de Jó, os amigos de Jó ainda vai dizer assim, restituirá o seu rebanho, e não engolirá, conforme o poder da sua mudança, não saltará de gozo, porquanto oprimiu e desamparou os pobres, e roubou a casa e não edificou. Olha só a acusação dos amigos de Jó, o acusando dele roubar, de tirar a casa dos seus empregados, de tudo aquilo que eles trabalharam para Jó. E isso era uma acusação muito grande, até muitas vezes eu até falei ali para o Abel que hoje muitos de nós somos o advogado acusador, não aquele que vai lá para defender a causa de alguém, aquele que está ali para ajudar aquela pessoa. E os amigos de Jó aqui, eles faziam o papel do advogado de acusação, de sempre acusar a Jó, de Jó reconhecer o seu pecado, de Jó reconhecer o seu erro, de Jó entender que ele falhou, de Jó entender que Deus estava o julgando, de que Deus estava castigando por causa do seu pecado, por causa dos seus erros. E muitas das vezes nós não entendemos, porque muitas das vezes passamos por algumas aflições. Até eu estava lembrando alguns anos atrás, que aí você trabalha, vê a prosperidade do ímpio, e aí, como se um domingo desse, domingo de manhã, aí você está passando por uma prova. Eu creio que já aconteceu isso com alguns irmãos, passando aquela prova, aí você vai embora, no caminho de casa você sente aquele cheiro de churrasco, e quando você olha a casa daquele ímpio, próspero, abençoado, e quando você chega em casa, só tem o disco voador na panela. Para você comer, irmão, ou não é mentira, não é verdade isso que eu estou falando? É verdade, já passamos por isso, e você vê a prosperidade deles crescendo, a sua família, e aqui, Jó ele vai debater com seus amigos, porque se Deus estava abençoando, se Deus estava dando para ele, se Deus estava fazendo tudo isso, ele estava gozando dos bens que Deus estava dando, mas na verdade existe uma recompensa para tudo isso no final da nossa existência. Segundo o subtópico, diz aí que Jó, diante de um paradoxo, no capítulo de número 21 de Jó agora ele vai começar a responder, ou fazer as suas aqui, indagações contra os seus amigos. Capítulo 21 de Jó vai dizer, traz a resposta ao argumento de Zofar, para o patriarca a tese de Zofar, de que os ímpios são sempre punidos, e era contraditada pela experiência, e os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer conforme descrito. Jó está dizendo aqui que os ímpios poderiam sim ser punidos, mas na verdade isso nem sempre parecia acontecer, porque Jó vai dizer, ele tem prosperidade. Aqui capítulo 21, Jó vai dizer, verso 7, por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em seu poder?
a sua semente se estabelece com eles, parentes à sua face, seus renovos, parentes aos seus olhos, e as suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera, não falha, pare a vaca, não aborta, fazem sair as suas crias como um rebanho, e os seus filhos andam saltando. Jó agora começa a dizer sobre o ímpio, que eles gozam de tudo isso, que eles têm isso, vai rebater as acusações de Elifaz, que vai dizer que Jó estava passando por tudo isso, por causa que ele desfraudou alguém. Jó estava dizendo, se realmente eu defraudei, se realmente eu tirei dos meus empregados o que era de direito deles, por que o ímpio não acontece o mesmo que está acontecendo comigo? Jó estava colocando isso para eles, dizer, por que então não acontece com eles? Eles têm uma vida sossegada, eles prosperam, as suas crias não morrem, os seus filhos vivem bem, eles vivem em paz, faz churrascão domingão, se alegra, põe as músicas profanas, cantam, dançam, faz tudo isso e nada disso está acontecendo com eles. Jó estava colocando para eles esse ponto. Então, Deus, nesse ponto aqui, ele está sendo injusto para comigo? Jó estava dizendo isso. Então, irmão, nós precisamos entender que Deus, na sua soberania, ele tem o controle de tudo na sua mão. Deus, ele sabe como agir, como fazer, como realizar e como cobrar de cada um. Talvez, como Asaf, ele vai descrever e ver a prosperidade dos ímpios, e quase os seus pés desviaram, e nos dias atuais não é diferente. Quantos de nós olhamos para os ímpios e dizemos, ele tem tudo, ele prospera, ele cresce, ele tem carro, ele tem fazenda, ele tem gado, seus filhos estão bem, tem uma boa saúde, tem um bom médico, tem um bom plano de saúde, mas são ímpios, e tem tudo isso, e eu, como servo, como justo, temente a Deus, que estou desviando do mal, procura servir a Deus com alegria, não estou nessa bondade toda. Então, irmão, nós precisamos entender que tudo na nossa vida existe Deus trabalhando. Na vida do ímpio, Deus ele trabalha de uma forma. Na vida do justo, Deus trabalha de uma outra forma. Se você está passando por uma prova pequena, é porque a sua bênção, a sua vitória será pequena. Deus dá prova grande para aqueles que vão receber coisas grandes. Jó passou por uma prova grande e no final da sua prova, você viu qual foi a recompensa de Jó. Deus o exaltou, Deus retribuiu a Jó tudo aquilo que ele perdeu e deu os melhores filhos, os filhos mais lindos do Oriente, Deus retribuiu tudo a Jó. Então todas as provas que nós passamos, seja ela pequena, porque a vitória vai ser pequena, prova grande vai ser coisas grandes que vai acontecer na sua vida. Então muitas vezes nós não entendemos isso. E se Deus desse uma prova grande dessa para mim, o Vicente, irmão, coitado de mim, acho que eu já tinha pelo primeiro amigo, pastor, já falava assim, olha, eu estou do teu lado. Eu desisto porque o negócio é feio. Então, irmão, mas nós não somos Jó. Nós não estamos na condição de Jó. A cada um de nós, Deus sabe aonde pode agir na minha e na sua vida. Então nós precisamos entender que muitas acusações que muitas vezes Jó recebeu, Deus estava trabalhando em tudo isso para dizer para Jó, Jó, o que eu tenho para você, rapaz, é muito maior do que essas acusações dos seus amigos aí. E o terceiro subtópico vai dizer, a verdade vem à tona. A lei da retribuição não se aplica a toda a esfera da existência humana e nem se explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz que o seu sol
levante sobre os bons e também sobre os maus, e a chuva desça sobre o justo e sobre os injustos. Mateus capítulo 5, verso 45. Então, as bênçãos de Deus, ela nasce para todos, o sol ela nasce. Deus criou tudo isso para que as bênçãos dele alcançassem toda a raça humana. O que faz a diferença é eu e você reconhecer que nisso tudo que foi criado, existe um Criador que devemos dar a Ele a honra, a glória e o louvor. E é isso que muitas vezes não acontece com aqueles que não servem a Deus. Até que eu grifei aqui algumas acusações de Zofar contra Jó, terminando aqui. Primeira acusação de Zofar está lá no livro de Jó, capítulo 11, 1 ao 4. Jó era culpado pelo mal que ele estava passando. Segunda acusações, Jó tinha conhecimento de Deus. Jó 11, 5, 12. Se Jó tinha conhecimento de Deus, Jó estava passando aquilo porque Deus o estava castigando, porque Deus estava colocando ele naquele momento tão difícil. Os amigos de Jó estavam dizendo para Jó: olha, Jó, se você realmente tem conhecimento de Deus, por que então você está passando por tudo isso? Terceira acusação, Jó era obstinado e deveria se arrepender. Jó tinha que arrepender do pecado que tinha cometido e aceitar a correção de Deus. Quarta acusação, Jó era perverso e o seu triunfo seria transitório. Jó capítulo 20, verso 4 a 11. Quinta acusação, Jó teve o prazer temporário por causa do seu pecado. Olha só as acusações, irmão. Jó capítulo 20, verso 12 ao 19. Sexta acusação, Jó teria uma morte dolorosa por causa do seu pecado e não reconhecer que era pecador. Jó capítulo 20, 20 ao 29. E eu termino aqui dizendo que nós precisamos, em todo momento da nossa vida, desfrutar do melhor de Deus, desfrutar das bênçãos de Deus na nossa vida e esquecer um pouco de olhar para as outras pessoas, esquecer de ficar olhando e de o acusando e de o apontando e dizendo que Deus o está julgando porque alguém errou ou porque alguém pecou. Como disse o pastor nesta manhã, nós não somos juiz de acusação para acusar alguém e dizer que a pessoa está errado. Eu como cristão e você como cristão, precisamos entender que somos pecadores e dependemos da graça e da misericórdia do Senhor. A Bíblia vai dizer que nós precisamos a cada dia estarmos firmes em Cristo. Então nós precisamos olhar para o Senhor como o autor e consumador da nossa fé. Então nós precisamos andar não por vista, mas sim por fé. Se você anda por vista, alguma coisa está errado. Ande por fé, que nós vamos ser cada vez mais abençoados. Que Deus abençoe e que Deus possa abençoar o seu domingo, em nome de Jesus. Maravilha. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Amém, meus irmãos? Nós temos aqui uma lição muito importante, interessante a gente ter esta compreensão. Eu estava pensando aqui, Vicente, talvez uma resposta importante, uma compreensão importante para nós é entender o que vem a ser prosperidade e ser rico ou bem de vida. Todo rico é próspero, sim ou não? Não. Porque riqueza não é sinônimo de prosperidade. Portanto, nem todo aquele que é rico é próspero, mas todo aquele que é próspero
é rico em Deus. E às vezes não é rico financeiramente. Quer ver? Abra sua Bíblia em Lucas 12, que o Senhor nos ensina isso. Que a maior riqueza que um homem, uma mulher pode ter, ou aquilo que nós chamamos de prosperidade, ser próspero, primeiramente, é ter seus pecados perdoados, ser salvo em Cristo Jesus, ter o seu nome escrito no livro da vida, ter a paz de Deus em seu coração, ter o maior tesouro, que Paulo diz que esse tesouro é guardado em vasos frágeis de barro, que é a presença do Pai, Filho e Espírito Santo em nossas vidas. Não tem tesouro mais precioso do que esse. E isso sim é ser próspero. Ser próspero é andar com Deus. Ser próspero é ter Deus como conselheiro, como Pai, como amigo, como Senhor, como Salvador. E muitas vezes nós temos tudo isso, mas nós não temos dinheiro. Tem alguém aqui que não tem dinheiro? A vida é difícil mesmo, e com o passar do tempo vai ficando mais difícil. Porque ganhar dinheiro também não é uma questão simplesmente de ter a bênção de Deus. Presta atenção nisso. Por que que às vezes o ímpio tem dinheiro, mora em casa boa, tal? Primeiro, porque ele estuda, se prepara. Às vezes a gente fala, eu sirvo a Deus, Senhor, faz aí alguma coisa, um milagre, para eu ser inteligente, para eu... às vezes você até pode nascer inteligente, mas se você não estudar, você fica burro. Tem que estudar, tem que se preparar, tem que correr atrás. E tem que fazer investimento em si mesmo, porque os filhos dos ricos também acabam se dando bem, e às vezes ficam mais ricos que os pais, porque eles também vão se preparar, vão estudar, vão correr atrás. Então, tudo aquilo que eles correram atrás vai lhe dar uma condição nessa vida. Mas isso não significa que eles sejam prósperos, porque prosperidade está diretamente relacionada àquilo que nós somos em Deus. Jó era próspero quando tinha tudo, sim ou não? Sim, era um rico próspero, ou próspero e rico. Mas Jó, depois que perdeu tudo, continuou sendo próspero? Sim, porque a prosperidade dele não estava diretamente relacionada aos bens que possuía. E a prosperidade dele está dita nas suas próprias palavras. Nu eu vim para esse mundo e nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Mulher, eu aceitaria o bem do Senhor e não aceitaria o mal. Olha aí a prosperidade dele. Então em Lucas capítulo 12, de 13 a 21, só para a gente encerrar aqui, para ficar isso bem claro para nós. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Olha a resposta aqui. Não é o bem que a gente possui que a gente tem uma vida abundante. Tem gente que tem bem pouquinho, mas tem uma vida abundante em Deus. Dorme, tem paz. Agora tem gente que tem um monte que não tem paz, vive um inferno a sua vida, a sua casa. Aí ele diz aqui: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico, que já era rico, produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse. Quem disse? Deus disse, porque Deus sabe quem é próspero e quem não é. Louco,
esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que entesoura ou ajunta para si mesmo tesouros e não é rico para com Deus. Aqui está o grande segredo. A gente ser rico para com Deus. Todo aquele que é próspero é rico para com Deus. Mas nem todo aquele que é rico é próspero ou rico para com Deus. Que Deus nos abençoe e que esta lição, mais uma vez, nos desperte a viver e praticar estas verdades. Amém, queridos? Vamos em pé agradecermos ao Senhor. Muito obrigado pela sua atenção, por você participar da escola bíblica e junto conosco aprendermos mais a palavra do Senhor. Desejo um ótimo almoço a todos e logo mais à noite um grande culto de louvor e adoração ao nome de Jesus. Amado Deus e Pai, eu te agradeço pela vida dos nossos professores desta manhã, professor Abel, professor Vicente, nos ajudando e nos auxiliando na condução da escola bíblica dominical. E te agradeço também pela vida de cada irmão, cada irmã, cada aluno que veio aprender juntamente conosco um pouco mais da Tua palavra. Que estas lições possam nos ensinar cada dia a dependermos mais do Senhor, a ser próspero diante do Senhor, tendo ou não tendo, glorificado seja o Senhor em nossas vidas. Nós te louvamos e pedimos uma continuidade de dia abençoada para a glória do Teu nome. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Uma ótima continuidade de manhã, em nome de Jesus.